Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. E hoje, gente, preparem-se. Vocês estavam aguardando. A gente está aqui entre risos e emoções. Nós temos duas convidadas muito especiais. Antes de apresentá-las, fica o convite para vocês interagirem nas nossas redes sociais, TikTok e Instagram. Sim, a gente tem TikTok, Instagram, Facebook. Interajam, comentem e sigam a gente no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante pra gente. Olha Ela Podcast. E adicione na biblioteca do Spotify. Boa! Estamos lá também para quem prefere ouvir. Exatamente. E aí, Tassi, preparada? Hoje estamos com duas personalidades na área da moda. A Júlia, que ela é uma empreendedora, mãe empreendedora, especialista em vendas do varejo. E a Fernanda, que é fotógrafa, também especialista em moda. Ambas as duas trabalharam com a Bettina no Dona Catarina Store. Vou deixar elas se apresentarem. Júlia. Oi, meninas! Muito obrigada, que prazer estar aqui com vocês hoje. Então, né, depois de alguns anos aí juntas, né, a gente caminhando juntas, vou falar um pouquinho agora como chegamos até aqui, né, Bey e Fê. E temos Tassi história para contar, né? Tem muita história. Preparem-se. Muita história bonita e assim, a minha história, né, no varejo principalmente, né, profissional, começou quando tinha 14 anos na famosa loja da minha tia, né? Adorei que tu colocou isso lá na legenda, porque realmente ali foi eu digo que eu nasci dentro de uma loja, né, e porque realmente foi ali. Não fazia ideia daquela época, mas ali eu já comecei a trabalhar com 14 anos dentro de uma loja e fazia tudo, né? Então, assim, faz tudo que você aprende. Então, assim, ali eu, desde limpeza, né? Então, eu limpava até a parte de faturar, de vender, de arrumar loja, de fazer post pro Instagram, fazer coleção, né? A gente ia para Porto Alegre, fazia showroom. Lá, eu comecei a vivenciar mais a moda, a vivenciar mais, né? Esse mundo do varejo, enfim. E, então, ali começou a minha história, né? Depois daquilo, fui embora para Chapecó, fui trabalhar em outra loja também, a maior loja lá de multimarcas, né? Do Oeste Catarinense, é uma loja muito forte. Tive também essa honra de poder trabalhar lá. E também foi outros aprendizados, né? Porque lá comecei também parte de Instagram, né? No Instagram não, Facebook. Naquela época não tinha Instagram, era somente Facebook. Então, fazia o Facebook da loja, vendia, né? E assim foi. Depois fui pro mercado de luxo, né? Fui trabalhar em uma fábrica de joias. E depois cheguei em Floripa. Depois vai ficar para o próximo capítulo, né? Como cheguei até aqui, como conheci a Bettina, as meninas. Então, foi uma caminhada aí muito bonita, sempre, né, dentro do varejo, que eu não fazia ideia de que realmente Deus já me colocou nesse caminho desde o início, né? E no meu propósito, já estava vendo o propósito desde o início. Então, fico muito feliz, assim, em poder estar aqui contando essa história hoje, né? E é isso. E emocionada. Hoje vai ser com emoção. Então, muito obrigada. A Fê, conta a tua história. Meninas, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, porque a nossa caminhada, ela se juntou, né? Muito. Então, nosso propósito já está escrito aqui, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha, então. Como eu cheguei em Floripa também, eu sou de Porto Alegre. E a minha caminhada profissional começou como relações públicas, né? Eu me formei em comunicação social. Eu fui 11 anos assessora de comunicação. E não me apaixonei pela fotografia durante a faculdade. A fotografia, ela chegou para mim lá no meu emprego, no meu trabalho. Então, a gente tinha que fazer muitas coberturas. E aí, eu comecei a gostar. Vai lá e faz uma foto. Eu ia lá, fazia foto. Mas eu comecei a gostar disso aqui e comecei a estudar. E aquilo, para mim, era um hobby. Eu comecei a fazer vários cursos fora. E, passado esses 11 anos, eu resolvi estudar mais a fundo a fotografia. Foi quando eu fui para a SPM. E aí, me formei em fotografia. Quando eu fui dispensada do meu trabalho, no mesmo ano, eu me formei na SPM. E aí, dali, todo mundo começou a me incentivar a abrir a minha empresa, a trabalhar com fotografia. Eu já estava fazendo alguns trabalhos por fora, eventos. E aí, tem uma janela de oportunidade aqui. E eu tinha 6 meses garantidos com seguro-desemprego. Eu disse, eu tenho uma base. Ou vai. E aí nasceu a Mescla Fotos. Nisso eu ainda fiquei em Porto Alegre um tempo. Eu cheguei aqui em Floripa em 2014. Nisso muitas coisas aconteceram quando eu cheguei aqui. Comecei do zero de novo, não conhecia ninguém.
E passado algum tempo, a gente foi apresentada, né? Mas ainda não houve, mesmo depois da apresentação, ainda não houve uma Não foi amizade, naquele né? momento, A gente foi foi depois. Depois eu vou contar esses detalhes aí pra vocês. E aí, sim, chega um momento muito importante da minha carreira aqui em Floripa, que foi junto com a pandemia. E aí que junta toda e a gente começa essa história linda, né? E nesse meio tempo, falando um pouquinho da minha jornada profissional, aqui em Floripa, eu fui pro yoga, conheci o yoga. Primeiro porque eu tinha uma hérnia de disco e foi por isso que eu fui fazer yoga. E eu fui me apaixonando, mas era só um movimento mesmo, né? Um exercício, alguma coisa assim. E também, a partir da pandemia, isso foi virando um estudo. E aí eu fui me aprofundando. Em 2021 eu fiz a minha primeira formação. Em 2023 eu fiz a segunda. E de lá pra cá eu tô dando aula também. E 24 tu começou a dar aula, né, Fê? Não, 23 ainda. 23, final de 23. Quando eu me formei, eu já comecei a dar aula. Então, já tem um ano e pouquinho aí que eu tô dando aula. Então, deixa eu complementar aqui as meninas, que a gente vai ter muita história para contar. A Fernanda, vou começar na Fernanda, que na verdade, a gente se conheceu porque a Fernanda é amicíssima da irmã da minha cunhada. Olha a história. Da Grazi, que eu falei que mencionaria o nome dela. E ela me avisou, Betina, tem uma grande amiga minha que tá indo morar em Floripa e tal, ela é RP, né? Acho que vocês podiam conectar, e foi assim que a gente se conheceu. Eu acho que foi em 15, isso, 14 ou 15. Eu cheguei em 2014 aqui. Eu acho que eu ainda estava no Cesus, que antes da minha... Sim. Quando eu saitava, né? Foi ali. Mas a gente se conectou mesmo foi quando eu comecei com a loja, com a dona Catarina, que foi em final de 16, 17 ali. Eu lembro até de um café que a gente fez, né? E trocou ideias sobre negócio. E aí a Fernanda já estava começando. A fotografar já estava mais conhecida, já estava fazendo eventos na cidade. E aí, a Tassi também vai lembrar de todas essas histórias, né? Porque a Tassi acompanhou tudo. E aí eu fiquei comecei com a loja em 16, a dona Catarina. E foi em 2019, eu fiquei sozinha, eu tinha a sociedade. Em 2019, eu comecei carreira solo em setembro. E foi, eu acho que agosto, quando eu estava em transição para ficar sozinha com a loja, a Júlia entrou na loja. Então, eu vou aproveitar esse episódio para contar rapidamente com a tia e a mãe dela. E aí, a gente já vai começar a falar assuntos profissionais. E eu sou da área de marketing, dei aula de marketing a vida toda. Sempre usei alguns exemplos de referências de posicionamento, Gisele Bündchen, a Grazi Massafera, Ivete Sangalo, até hoje eu uso em questão de posicionamento e neutralidade para vender qualquer produto. A Júlia entrou na loja, eu acho bem importante falar disso, a gente está falando muito de marca, e eu olhei para ela, eu espontânea, daquele meu jeito de falar, eu lembro da cena, ela parada assim no canto, toda tímida, eu olhei, ela disse, eu tô aqui, tô morando aqui, trabalho em tal lugar. Eu disse, nossa, eu busco um perfil assim como o teu para fazer o Instagram para minha loja. Eu não sei, era para ser, porque eu penso a liberdade que eu tive de dizer isso para ela naquele momento. Olhei para ela na cara dura, olhei e disse assim, e a Júlia me deu um sorrisinho assim, todo tímida. Eu disse, eu enxerguei nela. Eu enxerguei nela, exatamente. Enxerguei nela, assim, um potencial de. Eu imaginava assim, ela colocando uma roupa e vendendo para qualquer mulher, uma mulher jovem, uma menina, e foi o que aconteceu depois, e acabou acontecendo. E foi isso, e aí, né, Júlia, um tempo depois a Júlia veio, eu brinquei com aquilo, foi uma brincadeira, mas uma brincadeira que não sei por que eu falei aquilo, era pra ser. A Júlia voltou, eu já fiz isso tu respondeu, eu já fiz isso na loja da minha tia, eu disse, então vamos conversar. Eu acho que passou 1 mês ou 2, nada, eu tava com uma outra menina fazendo o Instagram, que era a Nadi, né? Nadi, alguma coisa. Nádia. Ela engravidou, que aliás a loja tem as histórias das gravidez, né? Ela engravidou e voltou para Caxias. Ela estava fazendo um trabalho muito legal ali de Instagram. A Fernanda também conheceu ela. Eu acho que ela começou comigo. Isso. Eu conheci ela. Isso. E aí a gente trocou uma ideia sobre o meu Instagram. Isso. E eu te apresentei e ela começou a trabalhar na loja. Foi, 2019. E aí a Júlia me procurou logo depois e acabou que a Júlia... Não, eu venho. Tá. Eu vou contar rapidamente que depois vai voltar para as meninas, que isso é muito importante. Aí a Júlia disse, não, eu já fiz e tal. Aí um dia ela, vou começar a fazer. Ela entrou na loja. E a gente, no verão, que a gente mais vendia era biquíni. Ela pegou um biquíni, colocou o biquíni e foi para frente do espelho. E aí ela pegou o celular
Eu tô com o celular aqui, começou, e eu olhei, aquela guria se virava naquele espelho de um jeito. E eu disse, como é que ela sabe fazer isso? E mostrava, o giro, né, que a Júlia acho que tem que registrar o giro dela, que ela consegue colocar o celular aqui e mostrar as costas de uma roupa e tal. o comprimento do braço. Deve ser. E ela tenta me ensinar. Enfim, e eu fiquei muito impressionada, só que ela era muda. Ela era muda, ela não falava, e ela fazia aquilo muito bem, só que ela ficava de sorrisinhos assim, mostrava com muita elegância, e eu fiquei muito impactada. Falei, cara, essa mulher nasceu para fazer isso. E foi impressionante, e assim começou a nossa história. Aí, eu chamei ela, e a Júlia vai se lembrar, e disse, Júlia, maravilhosa, só tem uma coisa, tu vai ter que falar. Tu vai ter que falar. Eu, né, professora, tu vai ter que falar. Foi assim, não foi? Fala, Júlia. Depois eu quero ir pra Fernanda, que logo depois foi a conexão com a Fê na questão da Dona Catarina, né? Fala aí, Júlia, não foi assim? Foi exatamente assim. É muito linda essa história, né, Bê? Então, assim, quando eu conheci a Betina, foi final de 2019, né? Isso. Eu vim embora para Floripa início de 2019. E aí, quando eu entrei lá e tal, eu ainda trabalhava no shopping. Só que quando eu fui sair do shopping, né? Fui demitida, né? Que é um outro papo também muito legal, assim, um momento muito marcante na minha vida. Mas quando eu saí do shopping, eu fui lá na Betina, falei, B, né? Tô aqui e tal, comecei com vendas, né, B? Fui lá ajudar a vender. É isso, Aí, tu fez as duas as coisas. duas coisas. Não foi só, tu fazia uma parte que era Instagram, mas virou minha funcionária de 6 horas, né? Tu fazia uma jornada de 6 à noite. E aí dava tempo de tu fazer durante o dia Instagram pra mim e depois acabou fazendo pra outras lojas, né? Então, assim, e foi muito legal porque a B me encorajou muito, sabe? As pessoas olham, Júlia, pra você é fácil. Você já nasceu assim, você já faz assim, você já sabe. E na verdade não, gente, tá? Vou dizer uma coisa pra vocês. Todo mundo tem desafios. Então, assim, eu tive que aprender a falar. A Betina falava assim, Júlia, você tem que falar. Eu falava, mas eu não gosto da minha voz. A minha voz, assim... Verdade, eu tinha muita vergonha da minha voz. E muito insegura, tinha vergonha de várias coisas, enfim. E aí eu comecei a falar, não tem como, né, tal. E a Betina, pode ir falando. E aí eu comecei a falar assim, né. Tem celular, né. E eu falava assim, oi, pessoal, tudo bem? Bem assim, tá? Era. Aí começava assim, timidazinha, só falava assim. Aí, só que assim, ó, a prática leva à perfeição. Então, aquela história, né, Tassi? A gente precisa aparecer e começar a fazer de qualquer jeito. Porque, assim, se a gente for esperar para o dia que eu estiver bem, o dia que eu puder, o dia que eu estiver pronta. Pronta. Dia que a gente nunca vai estar pronta, né? A gente vai estar pronta se preparando. Então, eu comecei a fazer todo dia. E aí, você vai aprendendo a fazer. Então, aí hoje, sim, tô até dando mentoria de provador, né? Graças à loira maravilhosa que me incentivou e falou assim, você nasceu para isso, você tem um potencial, mas tem que aperfeiçoar, né? Como tudo na vida. Às vezes a gente nasceu preparada para aquilo, mas tem que aperfeiçoar. Então, e o nosso marketing, né, que nem eu falei assim, vai ficar eternizado porque a conexão com as clientes que a gente tinha, o retorno até hoje, os clientes me reconhecem na rua, né? Então, para vocês verem como o marketing bem feito, ele é muito poderoso e vende muito também, né? Porque você tem esse retorno na tua loja com as clientes indo lá sem nem te conhecer. Né? A Betina, a Júlia, a Mari, a Fernanda, mas tipo assim, a gente nunca viu elas na vida, mas elas vêm como se fossem nossas melhores amigas. Íntimas, assim, né? Então, cria uma conexão muito forte, é verdade. Então, a gente fazendo todos os dias, provador todos os dias, mostrando a loja, né? Mostrando, aí vai criando esse relacionamento, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a loira, né? Por me incentivar, Querida. por não desistir, né? E falar assim, vai que você consegue. Então... Eu e a Júlia somos piscianas, né? Então a gente se entendia se olhando. E outra, a aparência física. Eu quero falar do editorial agora, mas eu quero só fazer esse comentário. Ai, vocês são irmãs. Ai, vocês são o quê? Não sei. E foi assim. Eu acho que a gente teve desde o início muita essa energia. Sabe quando tá escrito que é pra ser? A história com a Júlia foi assim, porque eu revisitei tudo isso agora essa semana para vir aqui gravar. E olha a minha cara de pau de olhar para a Júlia e dizer assim, eu procuro alguém como você. Eu nem sabia direito o que ela fazia, eu nunca tinha falado com ela. Mas eu enxerguei na Júlia, agora que ela já contou a história, e isso que é muito importante. A Júlia tem o perfil, e isso quando a gente escolhe alguém que representa a nossa marca, é muito importante. Ela tem o perfil que vende para qualquer pessoa. E eu sempre falo, a Júlia, se ela mostrar lingerie, se ela mostrar biquíni ou mostrar uma burca, ela é a mesma. E não é toda pessoa que nasceu para fazer isso. Ela tem uma naturalidade para mostrar a calcinha mais fio dental que for, mas consegue mostrar isso de uma forma muito elegante.
Muito elegante. Então, isso é dom. Eu sempre falo. A Júlia tem o dom do provador. E aí eu quero falar da Fernanda. Por quê? Porque a Júlia, assim como eu falava as coisas para ela falava para mim. A gente sempre teve uma relação muito franca. Às vezes até demais. E a Zebetinho tem que investir em foto. Não, nós temos que fazer foto, tem que fazer fotos melhores. Essas fotos aqui não dá e vamos fazer foto. Vamos fazer foto. E aí foi lindo. Aí eu já estava muito próxima da Fernanda. A Fernanda já tinha decolado, já estava fotografando um monte na área de moda, né? Fazendo muito evento e tal. Isso foi 2020, antes da pandemia. Vamos fazer um editorial? Vamos. Lá vão as 3 doidas para a beira da praia. Ai, Jesus, acorda às 6 da manhã, um dia quente. E aí fomos fazer o primeiro editorial, que foi um editorial incrível. Depois vocês podem visitar, o Instagram ainda tá lá, Dona Catarina História, as fotos, aquelas fotos assim, eu tenho o maior carinho. E aí a Júlia, então, de biquíni, pensa você, acho que a gente fotografou uns 10, 15 modelos diferentes, você fazer troca de biquíni na beira da praia, pensa. Né? Todos os cuidados que tem que ter. Né? Você também não pode comprometer, você tem que ter um cuidado com a peça, tem que ter acabamento. Aí a gente amarrava cangas, vamos falar de bastidores. Amarrava cangas para a Júlia se trocar de roupa. Eu e a Fernanda ficávamos ali segurando. A gente tá falando de Canasvieiras, que é uma praia. Lotada, verão. A gente fez essas fotos e final de janeiro. Eu acho que foi porque era pro carnaval, o editorial. Metade de janeiro, um calor, um dia lindo. E aí começou que a gente entendeu, não, a gente vai começar a fazer editoriais. Então, a gente começou com o editorial de biquíni, aí entrou o trabalho da Fernanda, né, que é fotógrafa e que fotografa muito, né, Fê, a questão de moda. E aí fizemos o primeiro editorial. Tu lembra disso, Fê? Pra mim, é um dos meus preferidos. É incrível. A gente estava falando justamente sobre esse editorial e aí a gente até revisitou lá o Instagram. Eu disse, olha aqui, Júlia, olha aqui. Não, as fotos hoje, passados 5 anos, 6 anos quase, as fotos estão super atuais, assim. Poderia ser um editorial para agora. Né? Não, assim, acho que tudo, a curadoria, a escolha das peças, o cenário, a energia que a gente colocou, né? A vibração. Eu acho que aquelas fotos estão transmitindo, aí eu acho que é muito da Fê falar, né? Até porque isso é uma coisa que tu sempre traz, né? Que é muito mais do que a lente, né? É a transmissão de um... É uma conexão, né? É uma conexão com as pessoas e até com o cliente, né? E eu até estava falando para a Júlia, né? Como a gente foi criando muita intimidade, amizade e a gente fotografava muito. Tipo, eram muitos looks. Então, era fluido daí, né? Era fluido e assim, a gente começava às 6 da manhã no primeiro raio de sol, não tinha hora para terminar. A gente tentava, né, agilizar o trabalho. Mas isso nos dava um espaço para criar, para experimentar, né? Então, vocês se permitiram tudo isso, né? Exatamente. Então, foi um laboratório incrível, a Dona Catarina. Os editoriais, e aí a gente queria mais. E aí a gente... E foi se desafiando para fazer ainda melhor. Então, assim, já deixando uma liçãozinha aqui. Se você tem loja, não importa do que for, invista. E aí isso eu devo a Júlia. Isso eu devo a Júlia por insistir em fazer e a Fernanda em possibilitar fazer. E a gente fez parcerias e tal, e ficou num orçamento viável, né? Porque tudo tem custo. Então, assim, eu devo as duas e eu aprendi muito nesse processo. Então, ontem, quando a Júlia fez ela fez um story dizendo, aí eu botei na legenda, é verdade, eu posso provar. Raramente eu uso essa frase, mas é. Então, assim, se você quer colher frutos, você precisa investir e ter acabamento. Tanto que eu virei muito detalhista e impertinente, não é a palavra, assim. Hoje, quando eu olho qualquer Instagram de loja, até quando eu vejo fotos, por quê? Porque a gente fez com muito acabamento. A gente se dedicava, assim, a minha parte, digamos, era curadoria no sentido de ajudar, dar o suporte para a Fernanda fotografar, cuidar dos detalhes da roupa da Júlia, para o cabelo estar direitinho e tal. E aí você vê uma foto naquele nível, super bem tirada, com a luz. Eu era como é que é o nome daquilo? Como é que é o nome? Assistente com rebatedor. A gente vai ter que resgatar. E aquele negócio, e aí vinha o vento forte que eu quase me levava. Por quê? Porque esses detalhes fazem a diferença. Muito. Então, quando a gente olha uma foto pronta, e aí, Fernanda, eu vou pedir para te falar sobre isso, as pessoas não têm noção, que não é só ali e dar um clique. Você pode fazer, a Fernanda tem todos os equipamentos e tal, dá para fazer do celular, a gente fazia registros de vídeo com o celular, mas requer um olhar apurado, requer, né, e pegar o momento, assim. E quantas dicas ela ensinava a Júlia, eu ia aprendendo junto, a mão aqui, a mão não ali, a delicadeza da foto, do detalhe, né? Então, porque para quem olha de fora acha que é só uma foto.
Não é, Fernanda? E por isso que eu ressalto a questão do laboratório, né? Porque a Júlia trazia muito isso. Ela sabia o que vendia. Trazer as Sim. referências. Então, ela Aham. tinha referência. Sim. Então, eu somava o meu olhar também ao que ela trazia. Não, pega mais esse detalhe aqui. Nesse ângulo também. Havia uma troca, né? E a Betina também ali ajustando, né? Não, o cabelo, não sei o quê. Porque tu tem que olhar num todo a foto, né? É. E isso foi criando cada vez mais uma personalidade para a loja. Porque, assim, tu vai revender roupa de marca, ela sempre vai ter material para te mandar, né? E as pessoas usam foto de lookbook, né? E assim, não tá errado, né? Mas se tu só fizer aquilo ali, tu vai abrir 30 Instagram e ele vai ter a mesma foto. É. Então, o que a gente fez foi ir criando uma identidade, né? Da Dona Catarina. Elas foram criando isso, né? E aí, a gente construiu isso junto. E isso é muito importante, né? Um posicionamento. Se eu olho para trás hoje e penso, e a gente já vai continuar aqui falando, quero falar do segundo editorial, que eu acho que foi incrível, aquele em Santo Antônio, que também... Foi o segundo, eu achei que era o primeiro esse. Ai, não, esse é o segundo. O primeiro foi o da praia. O da praia foi o primeiro. E eu hoje olho para minha loja, o posicionamento dela, e a gente erra e a gente aprende errando. O meu erro foi não ter tirado a loja de Canasvieiras. Hoje eu olho para trás e acho que deveria ter tirado. Eu tenho muita clareza que a minha loja era uma loja que ela foi se posicionando de um jeito que não cabia mais em Canasvieiras. No público que atendia, Canasvieiras é um bairro muito movimentado no verão, mas ele tem um determinado público e o tamanho da loja. A loja era de um atendimento mais personalizado, de clientes fiéis e de clientes que buscavam. Quantas clientes vinham de Jurerê comprar lá, né? Porque ali encontravam. Era uma multimarcas. Acho que a curadoria que eu fazia ali de escolha de peças era muito... Eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade da minha loja. A Tassi deve ter, porque a escolha era muito... Era uma loja que tinha a cara de Floripa, né? Então, assim, foi um grande aprendizado. Então, porque a gente posicionou também a loja dessa forma, a partir da imagem. Gente, foto, volto a dizer, foto, quando você vende, principalmente roupa... E vou dizer que um restaurante também, eu acho que a foto tem um poder absurdo, né, de um restaurante também. Mas roupa, assim, eu acho fundamental, assim, acho que tem. Aí a gente foi pro segundo editorial, né, Fernando? Ai, meu Deus. Aquele tem o meu coração, que foi em Santo Antônio de Lisboa. Vocês duas ficaram com o mesmo editorial no coração. Eu fiquei com o da praia, mas também esse de Santo Antônio. É porque, assim, Sambaqui. juntou duas coisas. A praia era biquíni, os biquínis eram bonitos, tudo ok. Uhum. Mas as roupas daquela coleção que a gente fotografou, e foi incrível, assim, veio a pandemia logo depois. A gente fotografou, só para vocês saberem, a gente fotografou na sexta. Na semana seguinte, fechou tudo. Março, então. Foi. Na semana seguinte. Eu nunca vou esquecer. Eu não tenho como esquecer essa data. Então, assim, fechou tudo. E a gente tinha uma coleção, não vou dizer apropriada, mas cabia muito naquele novo momento que a gente estava vivendo. Tinha um pouquinho de roupa mais sofisticada, mais festa, mas tinha muita roupa conf. Assim, a coleção tava com aquela cara, então, no fim, o tiro saiu pela... digamos assim, entre mortos e feridos, o negócio deu certo, porque o estilo das roupas, as roupas muito bonitas, né? Aquelas coleções eram muito bonitas. Na época, foi meu primeiro inverno com a coleção da Lança Perfume e da MyFT, que eu trabalhava só moda praia, né? Então, eu tinha decidido em 19 que eu ia entrar com tudo, eu tava com carreira solo na loja. Gente, isso tudo para dizer para vocês que aqui tem história. E se hoje a gente está aqui, quero deixar isso claro desde o início, e existe esse podcast, a Dona Catarina, se não tivesse tido a Dona Catarina e não tivesse tido a conexão que eu fiz com a Júlia e com a Fernanda, e a Tassi o tempo todo acompanhando e sendo uma grande incentivadora. Então, esse projeto que a gente tem aqui com vocês, que a gente faz com tanto amor, com tanto propósito, ele é decorrência de todo esse aprendizado, de toda essa inspiração que eu tive empreendendo durante 7 anos, e a Tassi empreendendo também, mas muito mais empreendendo, auxiliando as empreendedoras. O teu trabalho de empreendedora era auxiliando e dando suporte. A Tassi vinha, pegava sacola, levava para o sul da ilha e sempre nos apoiando. Ai, as fotos estão lindas. Ai, esse provador de vocês, as lives. Então, tem uma história. Temos que falar das lives. E por isso que a gente está aqui hoje. Mas vamos lá. E aí, fizemos esse editorial lindo, né, Fernanda? Aí o teu olhar ali para Santo Antônio, os ângulos e tal, ficou muito bonito. E a gente queria um editorial que retratasse a loja, que a pessoa visse de algum lugar do Brasil e visse, nossa, essa loja de Floripa tinha uma intenção na escolha daquele cenário. Que Santo Antônio é... Tanto que tu tinha muito cliente turista que continuava comprando contigo, né? Chile, muito. Sim, Argentina. E do Mercosul, exato. E nas lives a gente era prestigiada por Paraguai, Uruguai
E muita Argentina e o próprio Chile, que a gente tinha clientes. Aí, a parte boa da loja ser em Canasvieiras, né? Que fazia esse tipo de conexão, assim. E aí foi o segundo Aquele foi um editorial. editorial que tinha muita cor. Ele Muito. tinha muita vida naquele editorial. É. Porque a gente pegou bem uma parte de Nossa. muros pintados, grafitados, Aquele ali é lindo né? também, né? Porque foi bem lá no canto de Sambaqui, né? Foi. E é isso que hoje que eu digo que as lojas precisam, é essa identidade. É cada loja ter sua própria posicionamento e sua identidade, sabe? Então, a Bettina, por mais que ela, tudo bem, fazia marketing, sabia a importância, mas ela trazia isso, né? De todas as formas, se era uma foto, se era na live, tinha essa intenção de se posicionar e sabendo muito bem fazer, né? Porque tudo comunica, tudo. Então, começa pela imagem. Principalmente numa loja de roupa, porque traz muita personalidade, né? Então, restaurante, né? Ok. Mas, para uma loja que a gente lida com a autoestima da pessoa, precisa trazer várias, né? Posições. Então, isso foi muito, muito bonito. E o que foi legal também é que vocês não ficaram dentro do estúdio, né? Não. Nem dentro da loja, porque né? isso não Vocês traz saíram vida. da caixinha. Sai da caixinha. É Foi isso na que beira as da pessoas se praia, identificam. foi no Sambaqui, foi no teu condomínio. Foi. Vocês mudaram cenários, né? É isso que traz vida. E aí a gente se reinventou e fez um na minha casa. A gente fez Foi na um tua editorial na minha casa, que foi em maio de 2020. Meu Deus, como a gente Mas fez daí era coisa. pandemia. Por causa da pandemia. A gente pegou todas as roupas confortáveis, todas as roupas Foi finas. aquele que eu levei o estúdio. Tu Eu levou montei o estúdio dentro e a da tua... gente fez com o cenário da minha casa, lembra? Ah, a gente fez meio a meio. Ou depois teve um outro? Não, depois é outro. A gente fez... aquele que a gente fez com o yoga, que aí a gente usou o cenário lá de casa, não podia fazer nada. A gente não podia fazer nada, não podia ir a lugar nenhum. Então a gente fez dentro de casa, não podia nem usar a área comum do condomínio. Mas é que tava Ai. dentro do mundo. Isso. do que Aí o a mundo gente tava vivendo. criou um editorial assim, ali, tirou foto no sofá, no escritório, sentada fazendo yoga, tomando uma taça de vinho, comendo um bolo, tomando um café dentro de uma casa. E também fica muito bonito, né, Fernanda? Porque fazer isso dentro da loja não faria sentido. Então, a gente fez ali, tinha mais espaço. É que isso, os editoriais da Dona Caterina tinham vida. Tinham vida, lifestyle, né? Então fica a dica também aí. A pessoa precisa se identificar, né? Eu tô olhando para aquilo, eu tô identificando. Isso. Uma loja que tem um feed só de estúdio, um fundo branco. Não comunica. Eu não consigo me enxergar no fundo branco. Eu me enxergo em casa, no home office, me enxergo na rua, me enxergo passeando o cachorrinho na minha área de lazer, me enxergo na piscina com um biquíni lindo, maravilhoso, como se estivesse lá no resort. Então, essa é a questão, né? De você trazer essa identificação. E naquele momento, a gente queria fazer que as pessoas se identificassem. Então, a gente fez todos os cenários do que as pessoas estavam fazendo dentro de casa, trabalhando em casa. Jantando em casa, almoçando em casa, tomando café em casa, tomando um vinho em casa, tudo em casa. Então, a gente daria pra gente escrever um e-book sobre isso, assim. Então, fica uma dica, né? A gente vai dar um monte de dica. Acabou de dar uma ideia, gente. De construir juntas. Então, converse. A gente construía juntas. A gente não escrevia, mas fazia roteiro. Eu não fazia minhas anotações, mas né, eu sabia o que eu queria até hoje. Eu preciso escrever. E aí a gente construía junto. Então a Fernanda dava as ideias, a dizer, não, vamos tirar aqui, eu levo o estúdio, as de estúdio mesmo, que a gente fez algumas depois para mesclar, para aí também dar uma limpada no Tinha um feed. site, colocava você no site. E precisava pro site, aí foi outro momento. Mas aquele editorial que a gente fez lá em casa foi incrível e a gente sempre se divertiu muito. Ô, Júlia, como é que tu faz hoje foto de lingerie? Da mesma forma. Né? Então, assim, tinha aquela coisa de fazer, só ali no cantinho, na parede, eu falei assim, vamos trazer mais vida também nesse quesito para a mulher se olhar e identificar. Então, por exemplo, hoje, né, na loja do meu cliente, a gente usa vários biotipos, né? E vai usando, né? Você vai na casa, né? Na casa dele também, e a gente faz as fotos ali, e bem... Assim, sem muita, como é que eu vou dizer, firula, né? Por quê? Tem que ser o mais natural possível, vida real, né? Se a mulher olhar aquilo como se fosse, nossa, uau, ela vai dizer, mas eu não encaixo aqui. Não conecta. Não se sente pertencente, não, né? Porque as pessoas, elas querem ver uma boa foto, mas que tem essa simplicidade. Que elas consigam se colocar nessa seja exatamente, profissional, nessa roupa, mas que né? tenha... Exatamente. Uma foto profissional, mas que te deixa aquela dúvida, será? Como que foi feita essa foto aqui? E é engraçado porque antes eles usavam só foto no chão, né? Como não tinha modelo, não tinha quem fizesse essa parte. Então, era só foto em flat lay, assim, né? Só na... E assim, gente, as vendas, claro que não era, né? Porque o que acontece? A pessoa vai olhar ali,
tu olha de um jeito. É que nem o fundo branco no Notebook, né? Então, quando você traz vários tipos de corpos, com uma foto legal, com vídeo, né? Então, é outra coisa. Humaniza, né? Humanização. Humaniza. Aí que entrou o humanização. Fê, eu me lembrei de uma coisa agora. A Fernanda sempre dizia, quando vai sair o editorial teu, Betina? Vamos fazer. E chegou esse momento, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas aí eu quero falar contigo, Fernanda, que eu acho bem importante. Foi ali, quando chegou a pandemia, nós contamos o cenário Dona Catarina, mas aí teve o impacto. A Fernanda dizia, meu Deus, agora... Eu lembro, todo mundo ficou impactado. Todos que estão aqui nos assistindo, alguns segmentos acabaram que venderam. A parte de comida cresceu de um jeito diferente, mas todo mundo se assustou. A gente teve portas fechadas, depois a gente vai falar da live. Mas eu quero que tu fale um pouquinho disso, Fê, assim, como foi essa virada ali. E aí eu vejo que as pessoas começaram a entender que elas precisavam de fotos. Porque o digital cresceu, na verdade ele não cresceu, ele explodiu. Uhum. Ou você fazia o digital, ou você não era. Como é que se você não podia sair de casa? Quando saísse, você tinha que colocar uma máscara, não dava pra fazer nada. Vocês lembram bem disso? Aglomerar. Não A dava loja pra fechada. aglomerar. A loja fechada. Atendimento unitário. Exatamente. E os profissionais liberais da mesma forma. E foi aí que... E aí eu queria que tu falasse um pouco disso. Como foi aquele momento e como que hoje... Porque eu vejo a Fernanda faz foto para médico, advogado, dentista, profissionais liberais dos mais variados segmentos. Como é que foi e como é que está sendo isso hoje, assim? E a importância dessa foto, de investir em fazer uma boa fotografia, assim. Porque eu me lembro bem das nossas... várias trocas de ideias, assim, sobre aquele momento desafiador para todos nós. Meu Deus. Eu até para contar um pouquinho dessa história, eu vou voltar um pouquinho lá para trás, porque quando eu trabalhava ainda em Porto Alegre, eu fazia muito evento. O que eu menos fazia, não fazia muito ensaio lá, né? Eu criava muito, eu fazia muito autoral. Isso eu fazia muito. Mas era muito evento. E aquilo me cansou muito. Porque eu trabalhava todo final de semana, eu trabalhava em casamento, chegava em casa de manhã. E, tipo, era uma vida muito louca, assim, né? Quando eu me mudei pra Floripa, um ponto muito importante era isso, eu não queria mais trabalhar tanto com evento. Eu queria focar na moda e nos ensaios. Como eu tinha ali uma lacuna, eu ia começar do zero, não conhecia ninguém, as portas foram se abrindo, né? Eu disse, vou focar. Vou mudar. Eu vou mudar, vou focar. Aqui eu quero ensaio. Então, eu vou direcionar tudo para cá. O que aconteceu? Eu continuei trabalhando em Porto Alegre. Então, porque lá tu era conhecida, né? Porque os meus clientes não me largaram. Uhum. Então, tu estava na ponte aérea. Então, eu ficava na ponte aérea, às vezes 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Todo mês eu estava em Porto Alegre, aqui e lá. Então, de 2014 até 2020, na pandemia, quem me bancava era Porto Alegre. Os meus mesmos clientes. E eu ia feliz atender. Às vezes cansada, mas feliz. E em 2020 veio aquele impacto, né? Bom, se eu tinha mais eventos em Porto Alegre e fechou tudo, o que é que vai acontecer agora? Morreu. Acabou a minha empresa. Acabou eu. O que eu vou fazer? Eu lembro disso. E aí a gente trocou muito, a gente conversou muito. A gente conversava muito. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Eu vou ter que voltar para a minha formação de relações públicas, que eu já não queria mais, né? E com as trocas que a gente fazia, eu comecei a pesquisar, a estudar outras coisas. Eu comecei a estudar assuntos aleatórios naquela pandemia. E aí eu comecei a olhar mais para o meu Instagram. E assim, bom, de 2014 para cá, eu trabalhei aqui em Floripa, sim, mas não o suficiente para me bancar. Mas eu estava semeando. O que aconteceu foi que quando eu foquei completamente aqui, explodiu o meu trabalho. Porque todo mundo precisava do Instagram, todo mundo precisava de foto. Ou as pessoas iam para a internet, ou elas iam morrer. Exatamente. E aí elas precisavam de quem? De mim. Da fotografia. Né? Da fotografia. E foi aí que meu trabalho realmente explodiu. E que é uma demanda que só cresce, né? Que é uma demanda que só cresce. Hoje tu é muito procurada, né, Fernanda, por profissionais, assim, eu vejo para as fotos das pessoas. Tem as fotos de loja, né? Tu faz para algumas marcas, mas perfil profissional, assim. E como é que tu viu, assim, tu tem alguma memória, talvez do primeiro que tu fez, assim, bem legal? Tu quer contar essa história pra gente? Eu acho legal, porque ainda tem muita gente que não se deu conta que precisa dessa foto para conseguir se posicionar no digital. Isso é muito importante.
É que eu me lembro do primeiro, assim, em função da pandemia, que me chamaram, de repente meu telefone tocou lá, faz fotos e tal, eu tô precisando de umas fotos. Tu consegue vir aqui em casa fazer? Porque ninguém podia sair, né? Gente, eu fui atender ela lá no centro. Eu saí de casa, parecia que eu tava fazendo uma coisa muito errada. Parecia que eu ia ser presa, que todo mundo ia me julgar. E tu fez de Deus. máscara, facelift? Eu fui de máscara normal, cheguei lá, tirei o calçado, taca álcool. Meu Deus, a E gente ela tava esquece. super tranquila, entrei na casa dela e a gente fez todo um ensaio pra perfil profissional dela, porque ela já tá, olha, ela foi muito rápida, na verdade, essa pessoa. Porque ela queria já se posicionar com a profissão dela no Instagram. Então ela também já viu essa brecha, sabe? E essa história me marcou muito, assim, mas era mais pelo sentimento que eu fui. Eu fui Sim. achando que eu tava De fazendo uma coisa. consciência pesada. Algumas vezes a gente se encontra. Nem me fala. Uma vez a gente foi pra praia, vou contar rapidinho. Essa é Ninguém, ótima. não, ninguém Essa é vai pra praia. Nós três. Porque o que a gente tinha como regra? Nós três convivíamos. A Júlia só tava ela aqui, não tava a família dela aqui, não tava a mãe dela, não tava ninguém. A Fernanda morava sozinha, a Júlia sozinha e eu sozinha. Então nós três tínhamos um acordo que nós convivíamos entre a gente. Tirava a máscara, a gente se encontrava bastante, tirava foto, trabalhava, uma apoiava a outra. Um dia, não, nós podíamos ir pra praia, aí não podia ir pra praia, podia, não, vamos A num polícia lugar. caçava na praia, Num né? lugar bem escondido. Não onde a gente vai. Ponta das Canas. Não vai ter ninguém lá. Tinha. Gente, foi um domingo em junho. A gente tem muita foto daquele dia. Que deu um sol, parecia verão. Nós e a torcida do Avaí, Todo do mundo Figueirense, do Grêmio, do Inter, do Flamengo, de todos resolverem. Cara, as praias lotaram. E nós lá, bom, agora a gente não tinha lugar para sentar, não tinha lugar no restaurante, não tinha lugar. Já estava aberto o restaurante com todas aquelas restrições, né? A gente foi, e foi maravilhoso. Nós ficamos até de noite. No outro dia, o prefeito na época era o Jean. Meu Deus, eu me senti literalmente num colégio, assim, com a professora dando puxando puxando as orelhas. Mas a gente foi aquele dia, foi muito massa e foi muito. A gente precisava desopilar, senão a gente ia pirar. A gente ia pirar, Vocês fizeram porque foto nesse dia também? muitas fotos. A Não, gente não, de tem. editorial não. Não, a gente editorial foi. não. Foi nossa momento mesmo. lazer. É. A gente levou carta, a gente abriu carta, a gente fez um monte de coisa, mas aquilo foi assim um respiro que a gente estava É que precisando. tava adoecendo as pessoas dentro Total, de casa. né? Tava. E aquele final de semana, toda Florianópolis foi pra praia. Deu congestionamento, fizemos. E aí não. Por isso que o prefeito foi no outro dia. Aí ele fechou a praia. Aí ele fechou os É, acessos. lá no Campeche tinha polícia que mandava a gente pra Isso, casa. mas foi depois desse episódio. Foi esse episódio Foi ali que você. fez Fomos o prefeito, nós, na verdade. nós e a cidade inteira. Desculpa, Floripa. Desculpa. Gente, mas era necessário, assim, porque aí também contar que naquela época, cada um que tá aqui vai se lembrar de uma história, então teve a restrição e tinha custo, então eu restringi meus funcionários, deixei a Mari em casa, o governo dava o apoio para isso, e a Júlia, eu reduzi a jornada dela como colaboradora, né, Júlia? Tu fazia 2 horas por dia, e eu e a Júlia tocamos a loja durante meses, sozinha. Eu não tenho vergonha de dizer que a loja ficou sem ser lavada, o chão dela não dava. Passava o aspirador de vez em quando, acho que, sei lá, 1 mês, 2. Porque a gente tinha que fazer tudo, a gente tinha que sobreviver. Eu tinha que sobreviver. É que era teu único... Era o meu único, eu estava fazendo só isso naquele momento, e eu tinha um estoque. Eu negociei com o fornecedor, mas teve fornecedor que negociou mais, teve fornecedor que não negociou. Mas eles nos apoiaram. A gente teve muito apoio também dos fornecedores. Foi super desafiador. E aí, vamos falar das lives. E aí, começou a primeira live, que aí a Júlia também veio com a ideia. Tu lembra disso, Júlia? Lembro. Como foi? Eu lembro bem. Vocês foram uma das primeiras lojas. A primeira. A primeira. A primeira. Live shop. A primeira. E veio pra Isso é pra ficar, né? colocar assim bem grande, né? Ver um post assim, ó. A primeira loja do norte da ilha. Eu não sei da ilha também, não sei se Eu teve. nunca vou afirmar de Mas Floripa mas do inteiro. norte, Que eu com acho certeza. que foi. Mas vocês Mas deram do start. norte da ilha, do centro, para todo o norte da ilha e sul da ilha, eu tenho certeza que nós somos a primeira, porque a gente simplesmente, aquela história, começa, faz e vai. E vai. Né? E eu vou dizer que as lives eram divertidas. Era muito boa. E tinha risada. E a live do leilão. Nossa, a live do leilão é inesquecível. Tá, essa já A foi live mais da pro final, né? polícia. A live da polícia na pandemia. A polícia na pandemia. Essa foi uma das primeiras? Essa foi uma das É. A live. Então, Júlia, eu pedi para te falar um pouco da live, que tu conta a história lá, como começou. E como porque tu és uma guerreira, assim, enquanto muita gente está deixando de fazer live, a Júlia sempre defende a mesma bandeira e as suas lives sempre dão certo. Tu sabe que tu sabe fazer muito bem isso, né? Tu sabe disso. Adoro, ela sempre dá, né? A gente pensa aham. assim, ai, não, mas o pessoal tá assim, né? Daí eu lembro da Betina, ó, a Betina falando que, né, continua. Porque realmente, aquela vez, né, B, vamos fazer live? Vamos.
a gente não sabia nem abrir. Eu lembro até hoje, a gente não sabia Não sabia abrir ao vivo no Instagram, não nós sabia. Não sabia. E aí começou e mostrando, e a gente sendo, né, uma de máscara, outra sem máscara, e tira a máscara, tipo, olha, foi demais. A loja fechada e nós dentro da loja mostrando. Só que aquilo, assim, ó, de forma espontânea e vendia horrores, né, Bê? Vendia horrores. E aí, meu Deus, e se tornou uma diversão, né? Por isso que depois a live passou por um momento, acho que as lives de muito conteúdo, assim, pesado, que eu digo não pesado, denso, não é pesado. Essas eu acho que caíram porque a gente teve que assistir tanta live, todo mundo consumiu tanta live, né? A live shop continua, mas a live de conteúdo, eu acho que hoje as pessoas, porque a gente foi obrigado a assistir, era a forma que a gente tinha, tanto para você ter entretenimento, como também para você conseguir se profissionalizar, se capacitar para lidar com aquele momento. Mas aí vem a live, a Júlia disse assim, não, nós temos que mostrar, e aquelas caixas vinham, e aí começou a entrega das mercadorias, como é que nós vamos fazer? Aí a gente fez a primeira, eu lembro de ter uma foto até nós duas conversando, a Júlia continuava fazendo lá os stories no Instagram, vamos fazer. Aí a gente fez. Só que aí a gente tinha aberto as caixas. E aí as clientes mandaram mensagem dizendo por que a gente não abria as caixas na hora. Pronto. Foi. E aí virou uma característica. A gente não abria, a gente abria na hora. Daí a minha cara de alegria de olhar as roupas, assim, meu Deus, essa aqui. Era a melhor coisa. Foi muito bacana. E foi também ouvindo as clientes, que a gente fez a questão de abrir a caixa na hora. Era mais desafiador, mas elas pediram, por que vocês não abrem quando chega a caixa? E assim foi a história de fazer live, e que a gente acho que deixou um legado. A Júlia segue fazendo live, né? Mas é ali que a gente aprendeu. Não sabia fazer. É bem isso, não sabia nem abrir o ao vivo no... Mas elas faziam uma live interessante. Enquanto uma estava falando da peça, a outra estava vestindo a peça. E elas se trocavam depois, elas iam pro fundo lá, que era o provador da loja, se trocavam de roupa e voltavam. Daí elas ficavam... E daí, enquanto uma estava ali, estava entretendo... tava contando história, divertido. Tava rindo, né? E é isso que é legal. Hoje as pessoas, eu entendo que elas têm esse trauma de live. Porque a live é chato, né? A live tem essa fama hoje, porque começou a ficar um conteúdo muito denso. Mostra aqui, bastante, sabe? 150, quem quer? Ninguém quer, então passa. Só que assim, a live de sucesso é quando tem isso. Quando tem essa conexão, esse relacionamento, a interação com a pessoa do outro lado. Ela quer ser vista. Oi, fulana, bem-vinda. Oi, ciclana. A Betina conversava com as clientes como se ela estivesse na loja. E é isso que as pessoas querem. E entre a gente também conversava ali no chat. As amigas se conheciam, né? Quantas conexões que aconteciam ali. Até minha mãe aprendeu a entrar nas lives e interagir. E também eu quero me lembrar das clientes, né, gente? Porque tem que pensar que você tem cliente de 20, de 30, de 40, de 50, 60, 70, até 80 anos eu tinha na loja. E era muito legal. Assim, isso me realizava, ver essas pessoas se reinventando, aprendendo a escrever ali, dizer, eu quero essa peça, separa essa para mim. Semana passada ainda uma cliente maravilhosa de Canas me mandou mensagem, eu ainda tenho uns biquínis para vender, e ela disse, Bê, aquele que eu comprei de ti, traz aqui para mim. E ela interagia na live, então assim, ver também as pessoas aprendendo, acompanhando esse novo momento, assim, e sempre nos apoiando, né? Quanta cliente que era para apoiar mesmo, porque, cara, a gente precisava sobreviver, tinha boleto para pagar. Então, é muito bonito, assim, isso é muito inspirador. É importante a gente não perder isso, porque para isso servir de inspiração para quem está assistindo quando está ali, não faço. Quero falar da Andréia. A Andréia veio aqui do brechó. Tô disponível. Agora ficou mamãe recém. E a Andréia é como você, Júlia. Ela segue, faz live toda semana. Toda quarta-feira. Ela continuou e continua. Vocês e ela criaram tem um hábito. Que era um encontro, inclusive. Era um encontro. E tinha, exatamente. Então, é muito importante. E aí, tu segue hoje fazendo, né, Júlia? Porque também é o futuro, né? Então, assim, muitos no Brasil praticamente acabou desistindo porque, é chato, não sei o quê, não vende mais. Mas é porque foi perdendo isso, sabe? Então, se a pessoa traz, se a loja traz esse relacionamento, esse dinamismo, essa diversão pra live, vai vender muito. E a gente tá vendo aí na Europa, China, né? A live é o que vende lá hoje. Porque a compra online é o que hoje tá acontecendo no varejo, né? Então, é isso aí, gente. A live sempre vende. Vocês ali na loja de lingerie, vocês seguem fazendo? Vocês fazem toda semana, Júlia? Agora a gente diminuiu a live, né? Porque tem um grupo também do WhatsApp, né? Mas, assim, no início, quando a loja não fazia. Eu não tinha quem fizesse, né? Então, nas primeiras lives, gente, assim, era 50, quase 100 sacolas, né? Porque, imagina o potencial que você tem de vender. Júlia, tem 20 pessoas na minha loja. Se você vendeu na minha live, vendeu para 5, são 5 pessoas na tua loja, né?
Então, 20 pessoas na tua loja, 50 pessoas dentro da sua loja. Só que a gente olha só o quê? Número. Ai, mas a minha live tem 5 pessoas. Ai, mas a minha live tem 20. Ótimo. São 5 pessoas lembrando de você. Que tiraram o tempo delas pra te assistir ali. Então, vão comprar ou durante a semana, ou naquela hora, ou no mês que vem. Então, live sempre dá retorno. E sempre. faz print, depois pergunta, né, no WhatsApp, se não quer E perguntar. quanta cliente que dizia que se justificava com a gente, dizia assim, ai, gurias, eu não vou conseguir assistir nesse horário. Tu era uma delas, muitas vezes. E dizia, mas depois eu vou assistir. Elas iam, assistiam, depois faziam print e diziam, eu quero isso e quero isso. Tem Fê, ainda? Eu fiquei pensando agora sobre vendas, né? Vender e tal. Depois eu quero que a Júlia fale sobre a venda online, né? Que ela é diferente da venda na loja física. No teu caso, tu vende um serviço, certo? E quando a pessoa te procura, claro, quando ela te procura, ela vai fazer um orçamento é porque ela já quer, assim. O que que tu acha que é, assim, um fator determinante quando ela fecha contigo de fazer... eu sei que tu tem clientes que tu faz, né, toda semana e tal, os mais variados tipos de... fotografa ainda eventos também. Mas quando finaliza, assim, o que que é o detalhe que, assim, olhando, né, para todos os teus clientes, que faz fechar? Porque a gente tem muito feedback das empreendedoras, dificuldade de vender. E quando tu é uma profissional liberal, a Júlia também é, a Júlia se posiciona e vende o serviço dela, de provador de live, teu serviço de fotografia, editorial e eventos, e tem o Kids. Como é que é, assim, isso é desafiador para ti? E o que tu vê, assim, que converte? Qual é a virada ali e aí tu consegue fechar? É difícil essa pergunta? É difícil essa pergunta, mas eu acho que assim, ó, eu não acho que eu tenha a melhor fotografia. Sabe? Se a gente começa a olhar muito pro lado, sempre vai ter, sabe? A gente começa a se comparar. Acontece. Mas eu acredito que eu tenho outros diferenciais, outras qualidades que se somam. Então, nem tudo se resume à foto que tu entrega. Então, eu acho que o momento que... O relacionamento que eu crio, como eu deixo a cliente se expressar ali, o que ela precisa, e como eu ofereço a solução, eu acho que isso faz a diferença. Com muito cuidado nas palavras que usa, né? Para não até inibir a pessoa que às vezes tá com vergonha ali no ensaio, né? Mas ao mesmo tempo nada muito mecânico, né? Sim, eu até tô falando também um pouco antes, né? Quando a gente tá conversando ali, Quando tá negociando para fechar, Quando tá negociando para fechar, né? E claro, a gente também leva isso pro momento que tá acontecendo o ensaio, né? Então, assim, como eu me porto, como eu deixo a pessoa, né? E falando na hora do ensaio, como eu deixo ela se expressar, e como confortável, eu crio né? essa relação, entendeu? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que sou boa ouvinte. Então, eu abro esse canal, né? Pra pessoa. Quando ela sente essa abertura comigo, já começa a sintonizar. E aí E aí só vai. Mas vender é ouvir, né? Isso. O pai da Tassi foi meu orientador no mestrado, a frase que eu nunca esquecerei. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Eu nem sempre pratico, eu falo bastante. Mas depende. Em determinados momentos, dependendo do que você faz, você precisa desenvolver a escuta. Nunca se falou tanto sobre isso. E realmente a gente já fotografou com a Fê. Nós já fizemos editorial, meu Deus, é um monte de coisa para falar. E é assim que a Fernanda conduz. Então a gente fica muito à vontade, né, Júlia? Assim, fica muito à vontade. Tu tem um jeito de conduzir. Acredito que tu deva receber esse feedback, porque não é fácil ser fotografado. Você está se expondo, né? Depois que você faz A gente é primeira vez, despachada ainda, né? vai e faz. Mas e tem quem que é fazer. mais Tímido, tímido? né? Então, é nesse momento que se a pessoa se sentir segura contigo, Ela vai. Isso, já tá ali. Então, assim, ó, tu pode estar com o melhor fotógrafo que entrega a foto mais linda, mas o ensaio, se tu for ver, não foi uma boa experiência. Sofrido. Que bom, assim. né? Que teve boas fotos, mas, tipo, a experiência conta, né? É isso. Então, assim, até agora, eu há pouco eu fotografei um ensaio e quando eu cheguei no lugar, não era muito o que tinham me dito que seria, né? E Surpresa. Foi, assim, surpresa, né? E eu digo assim, ok, trabalhamos com solução, não com problema, vamos lá. E aí eu já tenho o meu estúdio itinerante, né? Que eu chamo de itinerante. Que também... Sim. Que eu não tenho o espaço físico de um estúdio, né? Mas eu tenho o meu estúdio que eu levo, né? Tanto E eu que é levei. muito melhor. Então, eu levo na casa do cliente, ou levo na loja, onde precisar. Se a gente tiver que montar um estúdio na rua, a gente monta. Já aconteceu.
Então eu digo, não, pode deixar comigo, tem tudo lá no carro, já pego aqui, a gente já resolve e fechou. Tá sempre contigo, então. Tá sempre No teu comigo. estúdio. Então eu acho que são pequenas coisas que é um diferencial. Uhum. É tu oferecer a solução. Meninas, meu Deus, assim, acho que a gente pode falar mais 2 horas aqui. Júlia, aí tu caminhou pra, né, hoje tu tem a tua agência, criou, eu sei que é um desejo teu e tu é uma grande batalhadora do varejo. Realmente, acho que tá no teu DNA, assim. E o que tu vê, assim, hoje nessa tua, né, que tu atende vários tipos de clientes e tal, já falei que a Júlia faz provador, faz live, né, com uma maestria, eu sempre falo, nascesse para fazer isso, é impressionante. E eu brinco com a Júlia que ela tem que ensinar, né? Ensinar consultoria para provador, porque ela sabe fazer isso muito bem. Eu tive que aprender, porque quando a Júlia engravidou, não dá pra gente contar todas as histórias, gente. Meu Deus. Mãe empreendedora. Eu me lembro que eu me sentei assim quando ela veio com a notícia. Era novembro de 20, eu já tava tendo problema de labirintite. Aí eu acho que a labirintite explodiu de vez. Eu falei, Jesus, eu ia falar um palavrão aqui, meu Deus, eu pensava. E aí a Júlia engravidou, e aí quando ela tava. Aí, né, não conseguia fotografar, foi quando eu fiz o ensaio com a Fernanda, que foi para mim um grito de libertação, assim, acho que foi o primeiro, depois eu aprendi a fazer provador e tal. Então aprendi isso, né? Aprendi com vocês duas, porque para esse conforto, se sentir confortável imagina que eu me imaginaria, eu gosto de moda, não tenho problema, adoro tirar foto. Outra coisa, Posar. gente, outra coisa é posar para mostrar uma roupa que você tem que vender. Gente, vocês não estão entendendo. Quem já passou por essa experiência vai entender. É muito doido isso. Você fazer uma foto de você, que você precisa. Outra coisa é você posar para mostrar aquela roupa. É uma entrega, você se entrega para aquilo ali. Você usa seu corpo para vestir uma roupa, para que aquela roupa fique visível para alguém, olhe para aquela foto e se veja vestindo aquela roupa, né? Foto de moda é isso. E eu até quero fazer um parênteses aqui. Porque aí, falando de vendas mesmo, né? Vocês criaram uma conexão muito forte, vocês duas. E a Júlia era a cara da Dona Catarina também. Mas isso é para qualquer lojista. Quando a dona da marca aparece, não tem para ninguém. É isso aí. Não tem post. E a Júlia sempre me falava isso. E aí, isso é uma coisa também que eu sempre levo pro lojista quando ele fecha comigo. A hora que tu aparecer... Pode ser a foto mais linda da pessoa que estiver fotografando para ti. O post que vai ter mais visibilidade é o teu. Em vida real. Mais interação, Nossa, a primeira foto que foi colocada minha, eu até acho que foi uma daquelas que eu postei essa semana ali. Nossa, mãe, eu devo isso às meninas, porque eu não tinha escolha, eu não estava tão bem de saúde naquela época, eu estava no meio das minhas crises ali, então eu estava debilitada, mas eu fui. E aí... Deus no comando, né? A resiliência, e as meninas me apoiaram muito e fui aprender. O traqueja, ontem, no salão, quiseram tirar foto da unha que eu fiz e eu disse, vocês conhecem a técnica da mão? Não. Falei, então vou ensinar, aprendi com a minha fotógrafa. Sobe a mão, a circulação, a mão fica muito mais bonita, né? E assim, eu me lembrei disso ontem, que aí eu aprendi com as meninas. Então, assim, a gente... se desafiar, e eu me desafiei naquele momento, deu super certo. Aquelas fotos ficaram lindas, e depois, acho que no ano seguinte, aí a Júlia já tinha ganho o Lucas e tal, a gente fez umas fotos juntas, lembra, Júlia? Sim. Que também ficaram lindas, foi lá no condomínio. Aí a Fernanda sugeriu, vamos fazer vocês duas. Daí a gente fez várias fotos, tem um vestido lá azul com branco, que é lindo, até hoje, assim, eu acho ele incrível, e fizemos. Então, tudo também é a gente se entregar para o processo, né? Acho que essa coisa da fotografia, do aparecer, é se entregar. E outra, eu falei essa semana, botei lá no meu post, vergonha não paga boleto. Lembrem disso, vergonha não paga boleto. Toda vez que eu lembrava disso, eu pensava, ai, Jesus, é minhas contas, vamos, Betina, fotografa, faz pose, vai, para mostrar. É isso, Eu preciso gente. fazer um complemento, seguidor também não paga boleto. Exatamente. Só tenho 3 mil seguidores, não consigo aumentar. Cara, se 3 mil, de 3 mil, com quantos comprarem? 10 por semana? 20 por semana, sei lá. Isso. Seguidor não paga E o engajamento também. A gente não deve ser refém de engajamento. Vai ter foto que vai ter 10 curtidas, vai ter foto que vai ter 50 curtidas. Claro que você tem um indicador para analisar o porquê, se é o horário, né? Aí vem a parte técnica, claro, a gente sempre olha para isso. Mas não pode ser refém de engajamento. Não pode. Né? Eu acho que é uma coisa bem importante. Então, Tassi, tu quer fazer uma pergunta específica aí? Eu quero fazer 2 observações. Eu falei que esse episódio eu não ia falar muito, e vocês entenderam por quê. Eu era cliente, consumidora da loja. E a segunda coisa que eu quero falar, que eu falei para a Betina também,
A Dona Catarina ainda existe. Sim, tá lá. Ainda existe. Fica a dica. Ela ainda tá lá. Engraçado, né? Eu fiquei pensando sobre isso, tá lá. Quem segue o Instagram da loja não deixou de seguir. É uma coisa impressionante, assim. Estão aguardando. Tem alguma coisa, talvez, por vir pela frente, eu não sei o que é. Eu tenho saudade da Dona Catarina, de uma parte dela, sim. De outra parte, não. Mas de uma parte eu tenho muito. Eu sinto falta. Hoje eu sou órfã de uma loja que eu não tenho mais. Não é porque a loja era minha, não é porque as meninas estão aqui, mas eu acho que é uma loja que ela era diferenciada. A proposta que ela tinha na escolha de peças, né? Acho que ela reflete muito o nosso jeito de viver em Floripa. Como é, né? Tanto se você precisa de uma roupa mais sofisticada ou mais básica. Mas eu sei dizer que tudo isso aqui está acontecendo em função dela. Tinha um propósito para essa loja acontecer. E também tinha um propósito para fazer o rompimento quando eu fiz, né? Eu precisava fazer aquele rompimento, eu senti um chamado muito forte. E porque ela ainda está ali em stand-by, eu ando pensando sobre isso, sabe? Talvez... Eu também. Eu juro. A Tassi me fez pensar sobre isso essa semana, sabe? Tá lá. E uma fidelidade impressionante das clientes. Tanto que a gente agora compartilhou 3 fotos. A gente marcou e botou lá de collab com a Dona Catarina. E eu tenho o maior orgulho, assim. Eu passei muito perrengue. Eu tenho uma palestra para fazer agora em maio e eu ando começando a me preparar, porque eu acho que vai ser pela primeira vez eu vou falar, assim, vida real, real mesmo, dos perrengues que eu passei. Só que se eu não tivesse passado, isso aqui não estaria acontecendo. Então, isso é para quem está assistindo pensar que não é, posta foto rindo, paz e amor, chimarrão. Gente, todo mundo tem perrengue. A diferença é como a gente lida com os perrengues e a rede de apoio que a gente tem. E existe vida offline, né? E existe muita vida. Eu tô gostando muito da coisa, registra e depois posta. Eu tô nessa agora. Eu tô muito isso, assim, registra e depois posta, né? Posta sim, acho que faz parte. O mundo que a gente vive é assim, e eu gosto de certa parte disso. Mas isso não é tudo. Cada um tem suas demandas, cada um tem seus problemas, cada um tem seus desafios, né? E aí passa por autoconhecimento, que passa por yoga, que passa por se permitir aprender o tempo todo, se aprimorar o tempo todo. Uma maternidade que a gente nem falou da Júlia, que talvez a gente vai ter que voltar num outro momento para explorar outras coisas, né? Porque aí eu sou madrinha do Lucas, nós, além de amigas e tal, somos comadres parecidas, enfim, história de conexões. Mas aqui a gente tem, acho que, assim, nossa, para compartilhar, para quem quiser perguntar, para quem um dia quiser nos chamar para um café, para a gente compartilhar. Mas a gente foi resiliente, assim. Mas também a gente fazia com leveza, né? As meninas me apoiaram muito, eu tive problema de saúde, enfim, e diziam, não, tu vai conseguir, vai, e me socorriam, e vamos. E é assim. E hoje os desafios talvez seriam outros, né? A gente superou uma pandemia, mas são outros. E que isso sirva de inspiração. Empreender dá trabalho. Muito. E trabalhar dá trabalho. E trabalhar dá trabalho. Qualquer coisa dá trabalho, né? Mas tudo tem um porquê, né? Não dá para romantizar isso tudo, né? Não dá. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou só complementar agora aqui, né, essas coisas bonitas. E dizer que, para qualquer negócio, né? Pessoas compram de pessoas, não produtos. E aqui tá o exemplo, né? Então, as pessoas conheciam a Bettina, sabem até hoje quem é a Bettina. A loja tem clientes fiéis, a loja tá lá, né? Ela existe, né? Porque pessoas compram de pessoas. Então, quando a dona aparece, vai vender mais. Porque a pessoa tá comprando da Bettina. Quer a Bettina vendo, atendendo, né? Recebendo. Então, sempre. Isso é desde a pandemia, hoje e sempre. E a Júlia sempre me falou isso. A Júlia fazia pra mim, mas ela dizia, tu tem que fazer também. Tu tem que fazer também. O tempo todo. E a Fernanda, as duas. Então, também, com quem você se conecta faz muita diferença no seu negócio. Você ter, né, essa rede de apoio. As meninas me desafiavam muito, assim. A gente sempre teve uma relação muito franca. E a Tassi vinha do sul da ilha. E tu vinha com muita frequência, né, Tassi, da Dona Catarina? Semana, vinha, acho que toda semana. O Pietro até hoje pede na loja da Bettina. Coisa mais não linda. existe mais a loja da Bettina. As balas, comia as balas todas. Enquanto eu provava. Comprava. Impressionante. Mas, gente, a gente tem tempo aqui, né? Senão a gente vai para 2 horas de episódio. Eu vou pedir para vocês duas, assim, falarem de vocês, deixar uma mensagem final e falar o que vocês estão fazendo hoje, né? As duas aí, o que, né? Deixar um recado aí para também. Esse vender, né? Que é para conhecerem. Acho que as pessoas hoje vão conseguir conhecer um pouquinho mais, mas tem muito mais do que aquilo que a gente pôde conversar aqui. Então vai aí, Júlia. Aquela câmera ali é toda tua. Então, meninas, assim, não dá para falar, né, tudo aqui agora, mas
deu para vocês entenderem um pouquinho, né, do quanto a gente viveu e eu vivo isso também, né, desde que eu era 14, 15 anos, então, desde produção de conteúdo, do marketing, que era para postar só no Facebook, hoje a gente posta no Instagram, posta no TikTok, posta no WhatsApp, então, são muitos anos de experiência, muitos anos de aprendizado. Eu digo que o varejo tradicional foi a minha faculdade, o mercado de luxo foi a minha pós-graduação, né? E hoje a agência compreendedora é meu doutorado, minha MBA, sei lá, porque realmente você vai crescendo na vida e você vai aprendendo cada vez mais, né? Então, eu estou cursando marketing digital, tenho, né, fundei a agência, né? Eu fundei a agência com esse propósito, porque eu senti, desde a pandemia que eu saí do CLT e fui empreender, né, como social media, eu sentia muitas dores no mercado, né, de moda, mercado do varejo de moda, nessa questão de marketing, questão de produção de conteúdo, de trazer bons editoriais, né, que é o que faz hoje uma loja sobreviver, né, e o futuro depende disso, de experiência, de bons negócios, né? Então, a minha intenção hoje realmente é trazer isso. É trazer todo um suporte, né? A agência One Stop Shop, que é essa intenção de trazer tudo num lugar só. Porque imagina, a empresária que tem que pensar em boleto, em compras, em funcionário, em aluguel, em um monte de coisa, e ainda ter que ir lá e fazer, ir lá né? Então, é muita coisa. Se a pessoa tem uma mão direita, tem uma assessora de marketing, tem uma mentoria de vendas, uma mentoria de live provador, né? Que eu dou hoje, então a vida fica muito mais fácil, né? E a loja anda muito mais, porque realmente hoje é o que precisa para sobreviver, é o futuro, e você não consegue fazer tudo sozinha, né? Então, é isso que eu entrego hoje, né? Assim, realmente servir esses lojistas que eu já passei, né? Por tudo, assim, tudo. Não tenho assinado. Eu falei, nunca tive minha loja assinada ainda, né? Porque é meu sonho ter minha própria loja. Mas é sentir na pele, é você vivenciar as dores, você vivenciar o que a pessoa está passando, pensar como se fosse dona, né? Então, tudo isso, assim, o sangue de empreendedor, quando você nasce com isso, gente, né, você vai levar assim para sempre na tua vida. Então, é isso, né? Então, sonho anotado. Isso aí. E tu, Fê? E tu? Eu acho que eu fiz uma conexão muito forte entre a fotografia e o yoga, né? Porque a fotografia, ela sempre me trouxe, assim, uma presença e uma sensibilidade para que eu conseguisse olhar para fora, para que eu conseguisse olhar o outro. E o yoga fez esse papel contrário. Ele me trouxe mais presença, mais sensibilidade para eu olhar para dentro. Então, essa conexão que ambos me levam para o silêncio, porque fotografar é silêncio, yoga é silêncio, né? A gente vai para o mesmo caminho. Isso foi um insight muito forte, assim, né? Então, nessa junção, nessa conexão, quando eu olho para o outro, eu me enxergo. E quando eu olho para mim, eu enxergo o outro. Então, eu acho que isso trouxe é um momento muito casado que eu tô na minha vida, assim. Comigo mesma. Reflete, né? Reflete muito, assim. Se hoje eu fosse dizer uma coisa que agregou muito na minha fotografia, o yoga, fora todo o autoconhecimento que traz, que reflete, foi a expressão corporal mesmo, né? Então, eu consigo ter mais expressão corporal para mostrar o caminho para o meu cliente. É óbvio que eu já tenho uma direção, né? E eu fiz muitos cursos de direção também. Mas quando eu vejo que eu conecto mais quando eu tô te mostrando. E aí tu conecta comigo e a coisa acontece, né? O resultado do trabalho é bem melhor. É verdade esse bilhete. Muito bom. Eu fui a primeira sessão, eu não te conhecia pessoalmente, conhecia ela pessoalmente? Não. Acho que... na loja eu acho que a gente já tinha se visto. Ah, tá, um dia de foto. É. E daí foi pra dentro da minha casa fazer foto. Que a gente fez o nosso primeiro ensaio lá dentro da minha casa. E foi o primeiro contato com foto. Eu já tinha feito foto, enfim, né? Tipo, tu também é modelo, né? Trabalhei como modelo lá com, sei lá, muitos anos atrás. Então, tipo, eu tinha alguma coisa, assim, mas tu soube conduzir muito bem, assim, foi muito tranquilo, sabe? E o dentro de casa, quando tu traz alguém pra dentro da tua casa, ela não foi espaçosa, ela foi muito contida, assim, não me senti em nenhum momento invadida. Então, é muito importante as pessoas saibam também que tu tem uma delicadeza quando tu entra na casa da pessoa. Eu acho que era isso que eu quis dizer antes, quando eu trouxe as outras qualidades, que às vezes não é só um resultado final. Exatamente. Eu sou uma boa ouvinte e eu tenho muita discrição. Eu já fui contratada em evento porque uma pessoa me viu como eu me portava no evento.
sem ver nenhum material. Ela só estava me vendo pela primeira vez trabalhar. Eu disse, eu quero essa pessoa. Silenciosa, rápida e... É o bom senso, né? É. Eu acho que tá faltando um pouquinho, às vezes, É, pra às algumas vezes pessoas, tá, né? verdade. Meninas, deixem o arroba de vocês. Júlia, o teu Instagram? Instagram é NNS, que é de Nunes, né? Então, Aham. NNS Júlia, _, assessoria. Boa. E a Fernanda? @mescla fotos concept. Muito bom. É isso, né? Oh, a gente até segurou a emoção. A gente sempre se diverte muito. Meninas, tinha um obrigada. Tinha, mas não precisou. Teve uma hora que eu segurei Segurou, aqui. Eu eu segurei, vi. mas consegui, porque o objetivo aqui é trazer as coisas para vocês, é trazer informação. Então, eu me concentrei para me segurar aqui, mas eu sou muito grata a essas três que estão aqui. A Tassi. Nós calculamos essa semana 28 calculou. anos, meu 28 Deus, que a anos de gente se amizade. conhece. Que coisa É uma linda. amizade muito bonita, muito sólida, que eu sou muito grata. Quis o destino que a gente se cruzasse. E hoje, então, esse episódio é muito especial. As meninas estavam no nosso radar desde o início, mas era para ser agora. Então, eu agradeço por vocês virem aqui, abrirem, né? Se abrirem, né? Trazerem. É porque a gente traz a nossa essência aqui quando vem gravar no podcast. E tudo que a gente já fez juntas e que venham outras, né? Construções. Desejo que vocês tenham muito sucesso aí nesse trabalho, nesse momento, nessa fase da vida que vocês estão, porque eu sou muito grata a vocês. Cada uma de vocês somam muito isso e soma diariamente na minha vida, e soma e a Tassi soma. Então, acho que esse é um episódio diferente. Ele é especial, foi para contar essa história, porque é importante vocês saberem, primeiro, a vida como ela é, e também saberem que, olha, ela existe. Tudo isso aqui que a gente falou e muito mais foi muito inspirador para a gente poder estar aqui, e estar muito feliz de estar aqui com Olha Ela aí. Esse aqui é o 21º episódio, né, Tassi? É isso. Vamos fazer um brinde? Obrigada, meninas, por Muito compartilharem a história de obrigada. vocês. 3, porque tinha coisas que eu também não sabia, né? Por mais que eu soubesse de tantas histórias, assim, e da conexão de vocês, que eu acho incrível. Eu volto a repetir. A loja ainda existe. Ai, Desculpa, gente. Existe. Depois a gente fala sobre isso. Para o próximo episódio. A gente sempre faz um brinde no final. brinde. Obrigada, meninas. Tchau. Tchau. Até o próximo. Aê.